bate-papo muito legal, tema importante com Fernanda Marinella. Advirto desde já que o tema... Olha, Fábio Nacarrarada, grande Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. O tema desperta, inclusive despertou muita divergência. O STF colocou uma pá de cal no assunto, ou pelo menos tentou colocar uma pá de cal no assunto, mas ainda nós temos algumas questões para serem debatidas. Sinobilino, tudo bem? Meu colega do Ministério Público do Piauí, outros tantos colegas. Deixa eu convidar, sem maiores delongas, Marinella. Oi, Marinella, tudo bem? Olá, meu amigo, boa noite. Boa noite a todos que estão aqui conosco hoje. É um prazer imenso lhe encontrar mais uma vez para a gente falar de improbidade de novo, né? Vamos nessa. Pois é. Está com jeito de quem vai para um show. Matheus e Cauã me espera hoje, amigo. Programação juvenil. Quem quer ir, gente? Quem aqui quer ir para o Matheus e Cauã? Deixa aí, olha. Vamos deixando a mensagem, quem quiser ir, é daqui a pouco o show, tá? Já teve gente que colocou aí dupla de ouro. Não sei se eles estão falando de nós dois ou do Matheus e Cauã. Vamos aguardar. Amigo, vamos esperar melhor a gente, né? Pois é. Marinella, eu quero agradecer, você aceitou o convite. Nós fizemos um recorte para nós trabalharmos um tema bastante específico, por isso que hoje a live é uma live mais rápida, o que não significa menos importante do que as outras lives. Nós vamos discutir essa decisão do STF sobre a legitimidade para a propositura da ação de improbidade. Eu não vou nem entrar no mérito, a não ser que você entenda que precisa entrar no mérito do que diz respeito à natureza jurídica da ação de improbidade. Eu acho que nós não dependemos dessa discussão. Mas eu gostaria de te ouvir sobre essa decisão do Supremo. Aí eu tenho alguns detalhes e nós, em seguida, vamos para os nossos compromissos. Marinella, você está com a palavra. Bom, amigo, mais uma vez queria agradecer, né, o convite para estar aqui. E antes da gente começar a falar do nosso bate-papo, deixo o convite para quem quiser acompanhar lá nas redes sociais, né, no meu Instagram também, com muita atualização de direito administrativo. Deixo o convite para todos também no canal do YouTube, né? Então, quem quiser estar conosco aí nessa atualização. Bom, nós vamos fazer um recorte hoje. Tem né, o Telegram também, né? Você tem um Telegram. Tem um grupo do Telegram também, amigo, quem quiser. Então, lá na bio do Instagram, Fernanda Marinella, @Fernanda Marinella. Lá na bio do Instagram é só clicar no grupo do Telegram e você já vai cair direto no grupo que tem atualização também diária. Fica aí o convite, amigo, para todos. Mas, mais uma vez, amigo, obrigada por essa oportunidade. E, na verdade, nós vamos hoje, acho que, deixar mais interrogações do que respostas, né? Pelo que a gente já conversou um pouco e pelo que a gente vem acompanhando nos diálogos, o Supremo decidiu, e efetivamente decidiu sobre a questão da legitimidade, mas acho que deixou algumas brechas ainda para serem discutidas. E eu acho que aqui está a doutrina, né, para a gente construir aí as melhores opções, as melhores saídas. Eu acho que esse é o caminho. Bom, quanto à natureza jurídica da ação de improbidade que você coloca, acho que isso já está mais que sedimentado no Supremo, né? Desde a ADI 2797 e a ADI 2860, o Supremo diz que a natureza jurídica é civil e mantém esse cenário. Tanto a Lei 14.230 mantém essa realidade, quanto o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da repercussão geral 1199, que nós conversamos na nossa última live, ele já repetia essa questão da natureza jurídica civil. Então, acho que essa discussão já não cabe mais, já está bem claro isso, tanto que a aplicação da não retroatividade da lei penal benéfica é, na verdade, o martelo que se bate naquele último julgamento que nós também discutimos aqui. Então, acho que a natureza é civil. Detalhe, Marinella, aqui olha que interessante, você afirma que a questão está sedimentada, então você está dando um norte bem bacana para quem nos assiste. Esse tema cai em concurso e ainda tem gente que erra. Pois é, e agora sim, o Supremo revisita esse assunto, né, Rogério? E não tem mais dúvida. Me parece que agora não resta mais discussão a respeito dessa natureza, porque quando o Supremo revisita na discussão da repercussão geral, eles discutem novamente com uma nova composição, né? Porque os julgamentos anteriores das ADIs eram numa composição do Supremo anterior.
Hoje, com essa nova composição, o assunto é revisitado e mantém-se a natureza jurídica. Então, em todos os votos, isso foi muito tranquilo. Eu, pelo menos, não fiquei com dúvidas, né, quanto a esse entendimento do Supremo. Então, isso me parece claro, a natureza é civil. Agora, há o reconhecimento de que alguns institutos do direito penal, alguns princípios do direito penal são aplicáveis para a improbidade. Você também gostou da mensagem, né? Essa sua cara de risada. Vamos explicar que esse rapaz ousado, me parece que ele está se referindo a você, não a mim. Esse rapaz ousado, P. Nicolas, é o marido da Marinela, Paulo Nicolas. Também recomendo que sigam o Paulo Nicolas, tem um Instagram bem bacana. Marinela, me diga uma coisa, quando veio a lei de improbidade, eu confesso que eu fiquei surpreso, mas é porque eu não estava acompanhando o projeto no Congresso, e eu fiquei surpreso quando veio a nova lei, alterando a lei de improbidade, prevendo o Ministério Público como legitimado exclusivo para a propositura da ação de improbidade. E foi isso que foi questionado no Supremo. E também não me surpreendeu, aí se me surpreendeu a primeira, não me surpreendeu a segunda, a adesão do Supremo. Apesar de que eu quero que você me explique se há algo inconstitucional em tornar o Ministério Público legitimado exclusivo, o que tem de inconstitucional disso? Ou foi uma política infeliz do legislador, mas não tem nada de inconstitucional? Que é possível que a opção política seja infeliz, mas não haja inconstitucionalidade nesse sentido. Vamos, então, só fazer um recorte, né? Quando a gente começa a falar da improbidade, a gente tem que fazer um desenho de qual é o principal objetivo da lei de improbidade, né? O que se quer com a ação de improbidade? A primeira coisa, o primeiro objetivo é efetivamente restaurar o interesse público, é restabelecer o patrimônio público, o interesse público. Então, o primeiro objetivo maior é restaurar a legalidade, o cumprimento da ordem jurídica, o cumprimento, então, da defesa do interesse público. Esse é o ponto primordial. Um segundo aspecto é punir o infrator. Mas punir o infrator não é o elemento principal da ação de improbidade. A ação de improbidade tem como elemento principal restabelecer a ordem jurídica e proteger a função pública estatal. Então, quando nós pensamos nessa função principal da ação de improbidade, e a gente tem, então, desde a lei originária, Lei 8429 de 92, uma legitimidade que dividia em dois papéis. O Ministério Público como defesa da sociedade, e em defesa da sociedade, também defendendo o interesse público, isso é fundamental, né? Não só como fiscal da sociedade, mas como defesa do patrimônio do interesse público, o papel do Ministério Público. E, de um outro lado, a pessoa jurídica lesada. Quando a gente fala da pessoa jurídica lesada, nós estamos falando, não é de qualquer um, nós estamos falando daquela pessoa jurídica do artigo 1º da Lei de Improbidade, que são aquelas pessoas jurídicas que podem ser sujeitos passivos do ato de improbidade. Então, não é qualquer um. A Fernanda resolveu ajuizar a ação de improbidade. Não, a Fernanda não pode. Quem vai ajuizar a ação de improbidade é a pessoa jurídica lesada, elencada no artigo 1º da Lei 8429. Então, vejam, esse é um dos dois legitimados. Quando a gente pensa na pessoa jurídica lesada, é aquela vítima do ato de improbidade elencada no artigo 1º. Vamos observar, você é o responsável, é o chefe, é o presidente, é o diretor de um órgão, e o seu órgão, o órgão que você é responsável de cuidar, de proteger, de gerir, sofreu uma lesão porque um agente desviou um patrimônio. Imagine que o agente público resolveu levar o grampeador para casa. Vejam, se você é o responsável e gestor e presencia esse desvio, enquanto agente público, é seu dever restabelecer o interesse público. É seu dever proteger o patrimônio público. Então, quando o agente legitimado, pessoa jurídica lesada, ajuiza a ação de improbidade, o que se quer é exatamente proteger o interesse público. Você é o gestor e tem esse dever. Então, quando a lei nova vem e aprova a exclusividade do Ministério Público, ela estaria meio que liberando, eu diria, desobrigando o gestor público de cuidar do interesse público. Sinceramente, amigo, eu acho que isso para os gestores públicos era uma folga, entendeu? É meio que assim, ó, eu tenho uma obrigação a menos agora. Eu não preciso cuidar do patrimônio público mais.
Sinceramente, há para mim uma inconstitucionalidade, sim, e há uma inconstitucionalidade porque estaria desviando a função pública do agente. Porque quando a gente vai para a natureza da função pública do agente, qual é a natureza do agente público? É defender o interesse público. Ele exerce atividade em nome e no interesse do povo. Então, se a gente pensar que o patrimônio é do povo, e esse patrimônio do povo foi desviado, esse agente que tem que cuidar do interesse do povo tem que correr atrás. Ele tem que ajuizar a ação de improbidade. Então, eu sempre penso que a ação de improbidade não é uma faculdade. É uma obrigação desse gestor público. É um dever do gestor público, seja para ressarcir o patrimônio, seja para devolver o que foi levado ilicitamente. Em qualquer daquelas sanções previstas no artigo 12, o que se tem é um dever de buscar o restabelecimento do interesse público. Então, quando o legislador vem para liberar o gestor de fazer isso, eu acho, sinceramente, amigo, que nós estamos naquela história do pêndulo que nós conversamos aqui na nossa última live. Sabe aquela história que o pêndulo estava muito para um lado, porque havia abuso dos órgãos de controle? Agora, os políticos querem se livrar dessa responsabilidade e puxam o pêndulo todo para o outro. Então, quando eles puxam o pêndulo todo para o outro, é para liberar o gestor dessa obrigação. Eu acho que tem um problema aí que eles consideraram, volto a dizer, você enxerga inconstitucionalidade, como enxergou o Supremo, perfeito. Para muitos não há uma inconstitucionalidade, há uma política infeliz do nosso legislador. Infeliz, mas eu acho que ele foi calculista, porque quando ele pensou nas procuradorias, tutelando por meio da ação de improbidade, ele pensou naquelas ações de vingança, onde sai o administrador A, ganha o administrador B, e esse administrador B ele fica 4 anos revirando o baú para ficar entrando com ações de improbidade, ações com um color político. Mas isso não é a regra, nós sabemos, e o que você fala faz muito sentido. Perfeito. Eu acho que a gente estaria, amigo, desobrigando. Deixa eu ver aqui que a Marinela travou. Espera um minutinho. Deixa eu ver. Espera um pouquinho. Vamos ver porque ela travou. Nós estamos trabalhando o STF e a legitimidade para a ação de improbidade. Enquanto a Marinela retorna, lembrando que a alteração da lei de improbidade, ela acabou trazendo uma exclusividade para o Ministério Público. Isso foi questionado no Supremo, e o Supremo acaba decidir que a legitimidade não é só do Ministério Público, mas também das procuradorias. Avisa o Paulo Nicolas para pagar a internet. Avisa para pagar a internet. Esse negócio desse povo que não paga a internet fica assim, caindo na live, né? Que pobreza, não é? Bom, você dizia o seguinte, que você estava comentando exatamente aquela questão do pêndulo, que eu dei a minha opinião, e aí falei que a sua opinião coincide com a do Supremo, e aí você falava sobre essa necessidade de termos colegitimados. E veja, na verdade, eu concordo com você que a ação de improbidade ela é um dever do gestor público, mas ela não pode ser utilizada como um mecanismo de vingança. Do mesmo jeito, amigo, que a gente tinha os casos de representantes do Ministério Público, de órgãos de controle, que também abusavam. Eu acho que tem abuso para todo lado, e acho que isso não pode acontecer. Inclusive, a ministra Carmen Lúcia, no dia do julgamento, ela faz exatamente esse alerta, né, de que, olha, nós estamos aqui numa legitimidade, mas os exageros não podem ser mantidos, os exageros não podem ser aceitos. Então, há uma ressalva, uma preocupação com esse senso de perseguição. E eu concordo com você de que, especialmente municípios pequenos, em que esse jogo de vingança é muito forte. Então, concordo com você que isso é ruim.
Mas veja, o que eu tenho que lembrar aqui? O Supremo ele diz o seguinte, esse dispositivo ele é inconstitucional, a alteração pela 14.230, porque estaria retirando do gestor público o dever de cuidar do patrimônio público. Então, o Supremo reconhece uma inconstitucionalidade. Mas eu concordo com você que essa inconstitucionalidade, e para mim é uma inconstitucionalidade, por isso eu caminho nessa linha, porque acho que desobriga o gestor público do princípio da supremacia do interesse público, e para mim aqui está a inconstitucionalidade, porque eu estaria liberando o gestor público da supremacia do interesse público. Então, essa é a minha visão da inconstitucionalidade, mas acho que foi uma política infeliz. Eu acho que o legislador, na verdade, ele exagerou quando ele liberou essa obrigação. Então, acho que ele teve, sim, um pêndulo exagerado para outro lado e é preciso achar o meio termo. E foi exatamente o que nós conversamos na nossa última live. Acho que o Supremo aqui encontra o meio termo. Diz, olha, não é só o MP a exclusividade, a pessoa jurídica lesada também tem a legitimidade para juizar a ação de improbidade. Agora, uma outra decisão, uma outra questão da decisão do Supremo, que eu acho que é importante a gente colocar aqui, das duas ADIs, né, a 7042 e a 7043, é a questão da obrigatoriedade da procuradoria, das procuradorias de fazerem a defesa do gestor público que está respondendo por improbidade, que é exatamente uma outra discussão que estava dentro dessas duas ADIs, né? Porque a Lei 14.230, ela obrigava a procuradoria fazer a defesa do gestor público que estava respondendo por improbidade. E aqui me parece que há também uma contrariedade à estrutura das procuradorias. Vejam, não tem sentido a procuradoria ser obrigada a fazer a defesa de um gestor público. Eu não consigo enxergar onde está aqui a fundamentação para esta obrigatoriedade. Então, me parece que nesse ponto caminhou bem o Supremo quando diz, ó, não é obrigatório. Tem a possibilidade de fazê-lo? Tem. Se tiver legislação específica garantindo no ente. Então, se lá no ente tem uma legislação específica, eu posso ter até isso, mas não há obrigatoriedade dos órgãos de procuradoria fazerem a defesa do agente improbo. Até porque me parece que alguns exageros de gestores improbos também aconteceram durante essa trajetória. Então, eu penso que essa obrigatoriedade ela não cabe. Então, me parece coerente também. Com cabeça de penal e processo penal, eu fico imaginando que é quase que exigir que a vítima faça a defesa do réu, né? Pois é, não. E muitas vezes é a vítima mesmo, né? Porque é a pessoa jurídica lesada e a procuradoria está dentro do próprio órgão, né? Então, muitas vezes é a própria, porque em algumas estruturas administrativas, a procuradoria não está dentro do órgão, então seria uma procuradoria centralizada e tal. Mas mesmo assim, o patrimônio público é do Estado do mesmo jeito, né? Então, me parece incoerente essa defesa, né? Ela teria algum sentido, Rogério? Eu acho que quando a gente pensa o seguinte, olha, a procuradoria deu um parecer favorável por aquela contratação, então o parecer da procuradoria ela era pela contratação, a contratação foi feita conforme orientado pela procuradoria e depois vem uma ação de improbidade em cima desse contexto. Então, me parece que numa situação como essa, até seria admissível, porque estaria na mesma linha do que a procuradoria orientou. Então, me parece coerente uma defesa. Mas quantas vezes a gente vê procuradoria orienta A, o gestor faz B, e a procuradoria vai ser obrigada a defender? Não tem sentido isso, né? De fato, não tem sentido. Então, acho que há algum sentido em fazer essa defesa quando o gestor público atendeu o que a procuradoria determinou e está respondendo por improbidade. Então, me parece que a procuradoria, nesse caso, poderia ser chamada a fazer a defesa nessa situação. Então, me parece coerente aqui, tudo bem. Mas obrigar, em qualquer caso, essa defesa, acho que não é possível. E, aliás, não podemos esquecer que, se eventualmente ele se valeu da procuradoria, agindo os dois conluiados e com evidente má-fé, a procuradoria será tão ré quanto ele numa ação de improbidade. Com certeza. Então, se existir um conluio nesse sentido, não há dúvida. Marinela, vendo o tempo voar aqui, a sua impressão, quando o Supremo acaba ampliando o rol de legitimados, não só o Ministério Público, mas as procuradorias, e aqui eu faço referência à AGU. Você entende que ele ampliou também os legitimados para o ANPC,
acordo de não persecução civil? Então, esse era um Ou dos civil? pontos, um dos pontos, amigo, que veio exatamente no início da minha fala, né, que diz o seguinte: o Supremo decidiu, mas me parece que ainda não decidiu tudo o que tinha que decidir, né? Eu não consegui fechar no sentido de dizer assim, ó, tá claro, o Supremo disse que pode fazer, tá tudo certo, vamos embora. Eu acho que tem alguns contornos. Entendo que é possível, sim, que o legitimado que ajuiza a ação de improbidade, ele também pode fazer o acordo de não persecução civil. Então, me parece o civil, né? Cada um está usando uma expressão, então, o civil. Acho que cabe, sim, o acordo, só que esse acordo não pode ficar à discricionariedade dessa autoridade. Esse é o ponto, para mim, que pega. Como não pode, Fernanda? Eu acho que ele não pode fazer sozinho o acordo de não persecução. Não pode o dirigente do órgão fazer o acordo e está liberado, está resolvido. As procuradorias que ajuizaram a ação, as ações, né, que levaram a discussão ao Supremo, viram o resultado com bons olhos, como algo positivo, que favorece, então, a realização do acordo, mas, mesmo assim, me deixa alguns pontos que merecem aqui, até quero lhe ouvir sobre isso, né, na nossa reflexão de hoje. O primeiro ponto é: esse acordo precisaria passar pelo controle do Poder Judiciário? O Poder Judiciário teria que chancelar, que homologar esse acordo? Essa é a primeira questão. Na minha opinião, já vou logo dar minha opinião para lhe ouvir também. Na minha opinião, sim. Acho que deveria que passar pelo controle do Poder Judiciário. E digo isso porque nós não temos órgãos de controle externo dessas procuradorias que poderiam revisitar esses acordos, como acontece com o Ministério Público. Então, controle no caso do interno, né? Controle interno. Você tem interno e você tem o controle externo, pelo Conselho Nacional do O Ministério Público, que judiciário é o também é controle externo. possibilidade. Perfeito. Né? Então, assim, você tem os dois tipos de controle que, nesse caso, das procuradorias, você não tem. Quem é que vai fazer o controle desse acordo? Então, se a gente pensar naquele exemplo que você colocou de uma perseguição, de uma vingança, de ação de improbidade sendo utilizada como mecanismo ou até de favorecimento, e a procuradoria é responsável pelo acordo sozinha, quem vai controlar isso? Me parece necessária, na minha opinião. Uma outra questão que eu acho que é importante aqui é a participação do Ministério Público dentro desse acordo. Vejam, a leitura que eu faço: se a pessoa jurídica lesada tem a legitimidade, vou para a lei velha, já que a regra nova é dita inconstitucional nesse ponto, da legitimidade. Voltando para a legitimidade, se na lei velha a pessoa jurídica lesada ajuiza a ação, ela tem legitimidade para fazê-lo, e o Ministério Público tem que participar como custos legis dessa ação, me parece que o raciocínio não seria diferente quando do acordo de não persecução. Então, vejam, o acordo de não persecução, a pessoa jurídica lesada poderia ser aqui o proponente, vamos dizer, que participar desse acordo. Penso que essa não é a posição dos órgãos de procuradoria, tá? Os órgãos de procuradoria não têm muito essa posição, a posição deles é mais no sentido de que não precisaria dessa participação. Mas me parece que essa participação ela é coerente com o contexto anterior. Rogério, estão dizendo aqui, está sem som, você está me escutando? Não, estou te escutando. Está travando um pouco, mas deu para escutar. Eu vou rapidamente colocar a minha opinião. Há uma diferença grande do ANPC celebrado pelo Ministério Público e o ANPC celebrado pela Procuradoria. No caso do Ministério Público, existe um controle interno e, obviamente, o controle externo, porque o ANPC deve ser homologado judicialmente. Então, o MP submete a um controle interno e, se passar pelo filtro do controle interno, teremos, então, a homologação judicial. No caso das procuradorias, não haveria esse conselho interno, pelo menos pode até... Eles têm o conselho, mas não há essa lei que os obrigue a submeter ao conselho. De repente, eles podem até criar esse regramento, que seria excepcional, principalmente as procuradorias do Estado, que têm esse conselho. Então, eles colocam o conselho como o primeiro filtro antes da homologação.
Se feito numa ação de improbidade, o Ministério Público vai ter que se manifestar sobre o LPC invariavelmente. Quando Sim. não é feito numa ação de improbidade, é que eu entendo que o juiz, antes de homologar, deve ouvir o Ministério Público como custos iuris, aplicando-se o CPC, ainda que o espírito CPC. Então, agora, eu estou falando isso até como um curioso. E você mesmo disse, faltou o Supremo deitar luzes sobre essas matérias. Então, você, Marinela, como administrativista, certamente já deve estar queimando o neurônio para ver qual a posição que deve ser seguida. E, na verdade, amigo, acho que a situação fica ainda mais complicada quando a gente pensa fora da ação de improbidade, né? Então, a gente fica costurando aqui o raciocínio do que aconteceria dentro da ação de improbidade, e dentro da ação de improbidade, concordo com você que o Ministério Público seja chamado a participar, está tudo certo, mas quando isso acontece fora da ação, a gente deveria, na minha cabeça, aplicar os mesmos contornos, quer dizer, os mesmos papéis que a gente aplica dentro da ação de improbidade, porque se a ação de improbidade, o Ministério Público também é um legitimado, eu não posso tirar ele de cena. Eu não posso excluir de cena de que o Ministério Público deve ser chamado também a participar. Então, acho que é uma construção que precisa dos dois aqui, tanto a pessoa judicializada quanto o Ministério Público nessa construção. Mas acho que o Supremo não chegou, não esgotou a questão do acordo de não persecução por causa dos desdobramentos. O feito antes da ação de improbidade, durante a instrução do inquérito civil, né? Então, todo esse momento, na verdade, não foi dialogado, não se estendeu o julgamento a esses aspectos todos. Então, penso que ficou muito no contorno geral, tem legitimidade, não há obrigatoriedade da defesa, mantém-se o regramento das pessoas jurídicas do artigo 1º para ajuizar a ação, e que aí se estende a possibilidade do acordo de não persecução. Na prática, eu acho que ainda a gente vai ter outros dilemas quanto aos limites desse acordo dentro das procuradorias. Vejam, nós não temos, Rogério, um desenho, porque o Ministério Público, de qualquer forma, vem criando uma padronização dos acordos, vem criando vamos dizer assim, uma jurisprudência, né, com relação a esses limites, esses parâmetros. As procuradorias não têm isso ainda, né, de forma construída, a orientação já consolidada. Então, penso que a gente vai ter um desafio ainda na implementação disso dentro das procuradorias. Acho que nós teremos aí também esse desafio pela frente. Muito legal. Quem está nos assistindo, depois não esqueça de seguir Marinela nas suas redes sociais. Entre no site rsconline.com.br. Vários grupos de estudos começando essa semana. Fiquem atentos. Delegado de Polícia de Santa Catarina, grupo de estudos, começa essa semana. Entra no site rsconline.com.br. E em breve, Marinela, teremos novidades aqui para quem está nos assistindo. E aí nós vamos anunciar juntos, né? Nós vamos anunciar juntos. Com certeza. Já não vai ser estamos numa live de tricotando. improbidade, né, amigo? Bom, mas Marinela, então eu quero agradecer imensamente a sua participação, viu? Obrigado. Que você tenha um ótimo domingo, que o teu domingo agora é só festa. Nós vamos para o show, Matheus e Cauã. Quem quiser ir, tá todos convidados, né? Vou levar meu adolescente agora para o show. Primeira vez que ele vai para o show, então, vivendo essa experiência de mamãe. Então, eu queria aí agradecer, Rogério, o convite mais uma vez e dizer que é muito bacana estar aqui nesse bate-papo e que eu aceito as contribuições aí sobre as novas decisões, né, do Supremo na improbidade. Então, quem tiver aí sugestões, novidades, críticas, vamos construir. Eu acho que é importante a gente ter esse bate-papo, esse diálogo, porque eu acho que a gente divide e constrói isso de forma mais eficiente, né? Acho que nós estamos aí nessa caminhada de construção das saídas. Mas eu acho que tudo isso vai ser na prática. Eu tenho recebido algumas mensagens assim, mas professora, meu processo já foi julgado, o que eu faço agora? Ou a decisão veio contrária ao Supremo, o que eu faço? Bom, eu vou dizer a você o que eu disse também, tenho dito isso, não está nada fechado. Acho que ainda tem coisa que o Supremo precisa decidir, então acho que vale a pena a gente recorrer até a última instância, chegar até o último assim, suspiro do processo, né? Porque eu acho que tem muita coisa ainda que o Supremo precisa resolver e que só vai resolver na implementação, no julgamento dos nossos processos. E como eu disse na nossa última live, acho que a jurisprudência tem um papel muito importante na definição desse pêndulo e essa foi mais uma delas, né?
mais uma decisão. Legal. Marinela, obrigado, então. Um abraço para o Nicolas. Bom show para você e filhotes. Abraço, boa Olha, semana. um beijão para a família toda e boa noite a todos e boa semana, minha gente. Até nosso próximo encontro. Até mais.